expressar, Pitanta, a nossa imensa gratidão por tudo que tu tem feito pela gente. Sabemos da tua luta há mais de 15 anos, incansável, o quanto que tu te incomodas, quantas vezes já foi a Brasília, a reuniões a qualquer momento, e na Araçatuba, na Enseada do Brito, são talvez centenas de encontros, e o Pitanta está sempre aí do lado da gente. Então, na maior sinceridade, a nossa gratidão por ti é imensa, Pitanta. Muito obrigado. Eu quero rapidamente fazer um comentário, um acréscimo sobre essas observações a respeito das placas. Eu tenho aqui a placa, que está um pouco difícil de ler, mas aqui fala proibido o acesso de pessoas estranhas, proibida a entrada. Quem são as pessoas estranhas? São os moradores, os amigos. Eu não moro lá, quer dizer que eu não posso mais entrar em Araçatuba para visitar os meus amigos. Eu acho que essa placa aqui é, antes de tudo, uma intimidação muito forte. Isso dá a entender que a posse agora é efetivamente dos indígenas, não pertence mais aos moradores de Araçatuba. A placa está praticamente dizendo isso, correto? E eu queria lembrar, o Pitanta estava presente, a Gênesis, a Beth. Pitanta, nós tivemos uma audiência com o governador Colombo, tivemos uma audiência em Brasília com o ministro José Eduardo Cardoso, quando ele afirmou, foi taxativo e manifestou indignação, quando estavam, talvez há uns 7, 8 anos atrás, praticando um ato chamado desintrusão, que seria um ato a ser praticado após a homologação, ou seja, estavam tirando os moradores e pagando indenizações. O ministro José Eduardo Cardoso, então do governo Dilma, expediu uma determinada ordem para que não se fizesse mais a retirada dos moradores, tampouco o pagamento das indenizações. Eu acho que isso aí ficou, de certa forma, esclarecido, à época, Pitanta, que a posse era dos moradores. O próprio ministro disse, não, parem, não tire, porque esse processo não terminou, não foi homologado. Né? E agora começa uma colocação de placa intimidatória, parece-me que, novamente, tentando provar que a terra não mais está em posse dos moradores, não pertence mais a eles. Então, essa questão da placa aí, eu acho que tem que ser vista realmente como vocês estão fazendo, com bastante carinho. E tomar medidas duras, porque essa questão de pressão psicológica, eu queria fazer uma observação aqui, tanto a Enseada do Brito, no canto da Enseada do Brito, quanto no Maciambu, Araçatuba, há mais de, talvez, 20 anos, com certeza, mais de 20 anos, o que nós viemos pedir aqui para os senhores? Nós não viemos pedir melhoria, acho que é muito raro quando se pede alguma melhoria para o bairro, nós vamos pedir socorro. Enquanto os outros bairros estão pedindo um calçamento, uma ligaçãozinha de uma ponte aqui, uma melhoria, nós não podemos pedir isso. Todos os nossos esforços se dirigem a vocês para que nos ajudem a manter o nosso direito de propriedade previsto na Constituição Federal. Né? Isso é um efeito psicológico que abate a todos realmente com muita intensidade. Né? A incerteza de perder a propriedade, a desproporção entre os moradores de Araçatuba e um Ministério Público Federal, um ministro da Justiça, todo um aparato jurídico estatal contra um povo que tem poucas possibilidades de se defender. Né? Então, o efeito psicológico, o dano psicológico nessas pessoas, em todos nós, eu acho que isso é irreparável. E não há indenização que possa amenizar esse tipo de sentimento que nós temos, que estamos passando ao longo de todo esse tempo. Sobre o marco temporal, está o Brasil esperando o marco temporal. Mas nós temos também, nós, como uma exceção, eu acho que somos uma exceção, temos uma discussão que nunca foi levada a efeito. Nós temos um processo demarcatório eivado de contradições, de irregularidades, eivado de posicionamentos antropológicos e históricos
totalmente contrário a 500 anos de bibliografia, totalmente contrário, inclusive, a algumas produções acadêmicas ocorridas dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. Isso nunca foi discutido. Não é uma, não é duas, não é 10, são 20, pelo menos 20 manifestações dentro de um processo demarcatório que eu considero absurdo, que nunca foi levado para ser discutido, nunca foi mostrado ao público ou às pessoas que podem tomar alguma decisão a respeito disso, não é? Eu acho importante que isso aí também seja levado a conhecimento de vocês, seja discutido também, porque os argumentos que eles têm para tomar as decisões que eles tomam hoje, todos provêm do processo demarcatório do Morro dos Cavalos, que é um absurdo, senhores, um absurdo. Esta é a arma deles, mas é um absurdo que não é falado, não é tocado e não se comenta. Precisa se tocar nesse assunto, precisa se levar o que está dentro daquele processo demarcatório a conhecimento do público. E talvez dali, doutor Felipe Linhares, talvez dali se consiga extrair mais subsídios, que ainda, eu acredito, estão um pouco velados, mais subsídios para se tomar, ou talvez outras, ou fortalecer as atuais medidas jurídicas que estão sendo tomadas, né? Então, eu queria, mais uma vez, agradecer ao Pitanta, agradecer a todos vocês da Prefeitura, ao doutor Felipe Linhares, aos vereadores. Não há dúvida, vocês sempre estiveram ao lado da gente, e nós precisamos de vocês, contamos com vocês, e precisamos também que o governo do estado de Santa Catarina seja um pouco mais proativo. Tem uma ação em 3 décadas, nós vamos para 3 décadas. Isso começou em 1994, efetivamente, mas o processo foi aberto em 92. Já passam de 30 anos e tem uma ação. Eu acho que tem muito mais coisa que possa ser feito. E nós precisamos o apoio do governo do estado de Santa Catarina para formar uma frente mais forte contra o poder, esse poder um tanto arbitrário do Estado, da União.